Aqui é Gabriel Cacau e hoje eu vou precisar de uma ajuda de vocês. Então, eu estou planejando uma festa de aniversário, só que eu estou com algumas dúvidas de como calcular a quantidade necessária de salgadinhos, a quantidade necessária de docinhos e por aí vai. Vocês podem me ajudar? Eu comecei estudando um assunto chamado grandezas. Vocês sabem o que são grandezas? Não? Isso eu já aprendi. Então, vou começar a aula explicando para vocês o que são grandezas. Ah, esses primeiros exemplos vocês também encontram no seu material Rio Educa, na página 44. Corre lá, pega o seu material e abre na página 44. Preparados? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Por exemplo, distância. A distância entre dois pontos pode ser medida com uma fita métrica. Logo, é uma grandeza. Outro exemplo é a massa de um objeto ou uma pessoa. Pode ser medida com uma balança. Por isso, também é uma grandeza. Um terceiro exemplo é a temperatura, que pode ser medida com um termômetro e, por isso, também é uma grandeza. Agora que já entendemos o que são grandezas, vamos começar a planejar a nossa festa. Eu li em um blog que, em média, cada pessoa come 15 salgadinhos, mas eu ainda não sei quantas pessoas eu vou convidar, por conta da pandemia, entende? O que será que nós podemos fazer? Já sei! Podemos colocar esses dados em uma tabela. Vocês me ajudam? Vamos lá? Considerando que cada pessoa consome, em média, 15 salgadinhos, podemos construir a tabela abaixo. Vamos começar com uma pessoa. E é dito que uma pessoa, em média, consome 15 salgadinhos. E se dobrarmos a quantidade de pessoas? Ou seja, vamos multiplicar por 2 e teremos agora 2 pessoas. É intuitivo dizer que também dobramos a quantidade de salgadinhos necessários. Ou seja, nessa situação, seriam necessários 15 vezes 2, que resulta em 30 salgadinhos. E se, a partir da situação inicial de uma única pessoa, triplicarmos a quantidade de pessoas? Ou seja, vamos multiplicar por 3 e teremos 3 pessoas. Você concorda que é intuitivo dizer que também teremos que multiplicar a quantidade de salgadinhos necessários também por 3? Logo, seriam necessários 15 vezes 3, que resulta em 45 salgadinhos. Vamos agora, a partir da segunda linha da tabela, em que temos 2 pessoas que correspondem a 30 salgadinhos necessários, dobrar a quantidade de pessoas. Ou seja, vamos multiplicar por 2, tendo como resultado 4 pessoas. Da mesma forma que fizemos anteriormente, é intuitivo dizer que também temos que dobrar a quantidade de salgadinhos necessários. Isto é, vamos multiplicar 30 por 2, encontrando 60 salgadinhos necessários. Vamos continuar partindo da segunda linha da tabela, mas agora vamos multiplicar por 5 e, dessa forma, teremos 10 pessoas. E como já vimos anteriormente, vamos também multiplicar a quantidade de salgadinhos por 5, encontrando 150 salgadinhos necessários. Nesse exemplo, temos duas grandezas, a quantidade de pessoas e a quantidade de salgadinhos.
Perceba que essas grandezas estão relacionadas entre si de uma forma bem especial, de tal modo que, ao observarmos o comportamento de uma grandeza, conseguimos prever a variação da outra. Quando isso ocorre, dizemos que temos grandezas proporcionais. Note que, ao dobrarmos a quantidade de pessoas, a quantidade de salgadinhos também dobra. Ao triplicarmos a quantidade de pessoas, a quantidade de salgadinhos também triplica, e assim por diante. Por outro lado, se reduzirmos a quantidade de pessoas pela metade, a quantidade de salgadinhos também fica reduzido à metade, e assim por diante. Quando isso ocorre, dizemos que as grandezas são diretamente proporcionais. Resumindo, se multiplicamos ou dividimos uma grandeza por um determinado valor, fazemos a mesma operação com a outra grandeza. Mas será que isso sempre ocorre com grandezas proporcionais ou temos um segundo caso? Vamos deixar um pouco isso de lado e vamos continuar planejando a nossa festa. E meu telefone deve ser Dona Maria. Ela ficou de produzir os docinhos da festa. Vou atender e já volto para continuar a nossa aula. Só um instantinho. Pessoal, temos um problema. Dona Maria me disse que só consegue produzir 120 docinhos. Isso por conta da quantidade de ingredientes que ela possui e também da receita. Vamos ter que nos virar com essa quantidade. Quantos docinhos irão corresponder a cada pessoa presente na festa? Ainda não sabemos quantas pessoas vamos convidar. E agora? O que será que podemos fazer? Já sei! Vamos novamente colocar esses dados em uma tabela. Vamos imaginar que tenhamos uma única pessoa nessa festa. E se temos 120 docinhos, esses 120 docinhos corresponderão a essa uma única pessoa. Mas e se dobrarmos a quantidade de pessoas? Teremos 2 pessoas. E se a quantidade de docinhos total na festa é 120, temos que dividir esses 120 docinhos entre as 2 pessoas presentes na festa, o que resultará em 60 docinhos por pessoa. Vamos partir novamente da situação inicial, em que temos uma pessoa e 120 docinhos para essa pessoa. Mas agora, vamos triplicar a quantidade de pessoas, ou seja, multiplicar por 3, resultando em 3 pessoas. Da mesma forma que fizemos antes, é intuitivo dizer que temos que dividir os 120 docinhos entre as 3 pessoas presentes. Logo, cada pessoa corresponderá a 40 docinhos. Vamos agora partir da segunda linha, em que temos 2 pessoas e 60 docinhos por pessoa. Mas agora vamos dobrar a quantidade de pessoas, ou seja, multiplicar por 2, tendo 4 pessoas. Da mesma forma que fizemos antes, se dobrarmos a quantidade de pessoas, temos que dividir por 2 a quantidade de docinhos que corresponde a cada pessoa. Ou seja, vamos dividir 60 por 2, encontrando 30 docinhos por pessoa. Novamente, vamos partir da segunda linha, mas agora vamos multiplicar a quantidade de pessoas por 5. Logo, teremos 10 pessoas. Da mesma forma que fizemos anteriormente, se multiplicamos a quantidade de pessoas
por 5, temos que dividir a quantidade de docinhos por 5. Logo, vamos dividir 60 por 5, encontrando 12 docinhos por pessoa. Nesse exemplo, temos duas grandezas, a quantidade de pessoas e a quantidade de docinhos. Perceba que essas grandezas estão relacionadas entre si de uma forma bem especial, de tal modo que, ao observarmos o comportamento de uma grandeza, conseguimos prever a quantidade da outra. Mas, nesse exemplo, enquanto uma aumenta, a outra diminui. E quando isso acontece, dizemos que temos grandezas inversamente proporcionais. Note que, se a quantidade de pessoas dobrar, o número de docinhos distribuídos a cada um deles cai pela metade. Se a quantidade de pessoas triplicar, o número de docinhos distribuídos para cada um deles cai para a terça parte. E assim por diante. Por outro lado, se reduzirmos a quantidade de pessoas pela metade, o número de docinhos distribuídos a cada um deles dobra, e assim por diante. Quando isso ocorre, dizemos que as grandezas são inversamente proporcionais. Até aqui, tudo bem? Conseguimos adiantar bastante o planejamento da nossa festa. Você concorda? Vamos então praticar, identificando em cada caso a seguir se as grandezas são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou se não são proporcionais. Vamos lá? Identifique em cada caso a seguir se as grandezas são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não são proporcionais. Vamos ao primeiro exemplo, a quantidade de salgadinhos e o valor unitário pago por eles. Vamos primeiro identificar as duas grandezas envolvidas. Temos a quantidade de salgadinhos e o valor pago correspondente a essa quantidade. Se aumentarmos a quantidade de salgadinhos, o que será que acontece com o valor pago por essa quantidade? Você concorda que também irá aumentar? E ao dobrar a quantidade de salgadinhos, também dobramos o valor pago. Da mesma forma que, ao triplicar a quantidade de salgadinhos, também triplicamos o valor pago. Logo, por esse motivo, são grandezas diretamente proporcionais. Vamos para mais um exemplo. Velocidade média do veículo de entrega dos salgados e o tempo gasto por ele para fazer essa entrega. Vamos começar identificando as duas grandezas. Temos a velocidade média do veículo e o tempo de entrega. Vamos fazer a seguinte experiência. Temos na tela duas motos que irão partir de uma mesma posição, mas com velocidades diferentes. Podemos observar que o veículo cuja velocidade média foi maior demorou menos tempo para chegar do outro lado da tela. Você concorda? Isso significa que, se aumentarmos a velocidade média do veículo, diminuímos o tempo gasto de entrega dos salgados. Além disso, se dobrarmos, por exemplo, a velocidade média do veículo, o tempo gasto para a entrega irá diminuir pela metade. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Vamos para o nosso último exemplo. A idade de um convidado e sua massa em quilogramas. Temos as grandezas
idade de um convidado e sua massa em quilogramas. Mas será que tem alguma relação entre a idade de uma pessoa e a massa em quilogramas? Não, não é mesmo? Então, se não conseguimos estabelecer nenhuma relação entre essas duas grandezas, não são grandezas proporcionais. Lembrando que esse conteúdo vocês também encontram no seu material Rio Educa. Foi muito bom estar com vocês em mais uma aula. Espero que tenham entendido e até a próxima!